Que a graça e a paz do Divino Espírito Santo sejam com todos. Estou falando de Jesus hoje, o Espírito de Deus já me deu a mensagem pela manhã. E glória a Deus por isso. Mas primeiro, quero mandar um abraço a todos os queridos ouvintes que participam, que interagem, que comentam, que dá o like. Vai dando like já, vai interagindo com o canal, vai pedindo, pode ficar à vontade para pedir oração, para estar comentando também conosco e poderemos responder na medida do possível. Temos o caderno da oração e vamos colocar no caderno da oração o seu nome e da sua família em nome de Jesus. Um abraço também para minha cunhada Dinacir, que ela é enfermeira e ela falou para mim que acompanha o canal, vê? São ouvintes que acompanham o canal, mas não às vezes não se pronunciam, mas todos os dias estão acompanhando os vídeos aí. Um abraço, amiga, ó, cunhadinha. Deus abençoe você e a tua família em nome de Jesus, glória a Deus. E também não se esqueça de entrar no canal Vivendo Depois da Morte com nosso irmão Luiz Aquino. Ontem errei o nome, mas hoje acho que acertei, né? Glória a Deus, é tudo meio parecido. Mas o importante é que você vai lá, interaja, participe no canal e receba as bênçãos do Senhor. O servo do Senhor está lá para te ajudar, para te instruir. Tem sido muito instruída, muito animada para buscar a palavra de Deus, para buscar os dons do Espírito Santo, buscar conhecer o Espírito Santo e conhecer ao Senhor Jesus. Ele veio trazer esperança ao meu coração, queridos. O bom Luiz Aquino, através do testemunho dele, aí eu também vejo um caminho para mim, ó, está seguindo em direção ao alvo e a conhecer melhor o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Glória a Deus. E a mensagem fala sobre a tentação, sobre os maus pensamentos. E olha só, quando eu busquei, não tinha visto ainda na palavra de Deus, veio, né, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa mensagem. E agora busquei aqui, eu fiquei assim meio impactada. Olha só, no livro de Tiago, 1 Tiago, capítulo 12, provação e tentação se diferem. Olha só, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha só, as provações que Deus permite na nossa vida, nós temos que enfrentar com fé, enfrentar com coragem, porque nós receberemos o prêmio, que é a coroa da vida eterna. Que maravilhoso né? As promessas de Deus. Glória a Jesus. E lá no 13, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Olha só. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Morte espiritual, morte às vezes carnal. O pecado, a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como Satanás nos tenta? Satanás coloca maus pensamentos. Ele pode, vamos ver os pontos. Ele pode te tentar no olhar, me tentar. Eu olhei para uma pessoa ou algo e vem o pensamento. Cabe a nós não dar vazão, cabe a nós repreender o mal, cabe a nós resistir.
Não deixar aquele pensamento começar a gerar alguma coisa dentro de nós. E quando gera alguma coisa ruim dentro de nós, nos faz praticar. E aí quando se pratica, aí é pecado. Todos são tentados, querido. Todos são tentados, mas cabe a nós, como diz o Espírito Santo. Todos os moradores da terra são tentados, mas cabe a eles, cada um, resistir. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que se gera o pecado, através dos nossos pensamentos. E a palavra do Senhor aqui acaba de confirmar a ação do diabo. Lá em Efésios 6:10 diz: Satanás tem os dardos inflamáveis. São dardos inflamáveis que ele atira na tua mente, na mente do cristão, na mente do não cristão, na mente de todas as pessoas. Ele lança na tua mente. Cabe a você resistir, cabe a você repreender em nome do Senhor Jesus. Uma certa vez veio um pensamento mal na minha cabeça e eu já contei aqui no canal e vou repetir. Começou a vir uma coisa ruim. Eu falei: não, eu não quero pensar nisso. Falei e tentei afastar aquele pensamento. Quando eu tentei afastar aquele pensamento, veio, sem mentira nenhuma, eu vi um ser como um leão. Como a Bíblia fala, o Satanás fica bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele rugiu assim, aquela boca enorme, parecia um leão, mas só que bem feio, bem feio. Não vou decifrar aqui, mas ele rugiu e fez assim muito forte, que eu cheguei a me estremecer e clamar pela ajuda do Senhor. Quando eu clamei a ajuda do Senhor, eu vi a espada do anjo brilhar assim atrás de mim. E eu estava trabalhando numa máquina ali, e era à noite, trabalhava na empresa à noite, e estava colocando lâminas naquele secador para secar. Não tinha como eu virar. Se eu virasse, eu não iria. Mas diz que os nossos olhos espirituais têm na testa e tem atrás da cabeça. Eu via o anjo. Eu não precisava virar para me ver o que estava acontecendo atrás de mim. O anjo e aquele ser, aquele leão, se rolando. Mas era tão rápido que mal dava para ver ele se rolando e brigando no chão. Assim, foi bem tremenda a visão. Mas o Senhor pelejou por mim, queridos. Não dê vazão a Satanás. Ele coloca desejo de suicídio, desejo de vingança, desejo de inveja. E você não pode ficar alimentando aquilo que ele coloca. Ele coloca para te fazer pecar. Ele coloca para mim fazer pecar. Mas vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê as suas armaduras, para que nós possamos resistir e estar firmes com o Senhor. Não vamos dar lugar ao diabo. A palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. E esta é uma mensagem que o Espírito Santo já me deu esses dias. Não deis lugar ao diabo. E cuidado com as ciladas do diabo. Ele usa ciladas, ele usa situações, ele usa coisas para te entristecer, para te deixar angustiado. Mas se você orar em todo tempo, você, querido, fica em espírito, não dá lado para o adversário te tentar. É assim que ele faz. Então o Espírito de Deus está nos dando um segredo. Como que Satanás faz o homem, a mulher pecar? Ele lança o mau pensamento
ele lança um mau pensamento, e aí, se você der vazão ao mau pensamento, ele vai gerar o quê? O pecado, e quando vê, você está enfiado nele. Olha aqui o que falou a palavra do Senhor e confirmou. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, viu? Sendo por esse iludido e arrastado. Aí, se você dá lugar para esses pensamentos, você vai ser iludido. Eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo. Rouba um banco que você fica rico. Se você ouvir, vou dar um exemplo, você vai lá e faz. Começa a gerar aquilo dentro do teu coração, deixa descer os pensamentos pro coração, e do coração ali começa a fazer aquele ninho. Quando vê, querido, você está assaltando um banco mesmo para querer ficar rico e acabar até morrendo ou indo preso. Não dê lugar a este pensamento que o maligno lançou sobre você. Dardos, vem. Sim, olha, eu sou muito tentada. Muitas situações aconteceram na minha vida, mas eu percebi que eu passo por várias situações para mim estar aprendendo e também ensinando para vocês como vencer os ardis do inimigo. Por isso, queridos, é muito bom nós ouvirmos, até mesmo eu recapitular os meus vídeos, porque eu não tenho ideia às vezes do que vai ser tudo falado, mas o Espírito Santo vai ministrando, e olha só a mensagem que saiu, olha só como nós fugir dessas armadilhas, como ele age para nos enganar. Não deixe Satanás te enganar. Hoje, querido, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Vai conhecer o Espírito Santo, entrega as primícias, lendo a palavra de Deus nas primeiras horas do dia. Vai lá, leia a palavra do Senhor no livro de João. Comece pelo livro de João. É um apóstolo do amor que ele descreve Jesus mais intimamente, porque era um apóstolo que era muito íntimo, muito chegado ao Senhor. O Senhor amava muito esse apóstolo porque ele era amoroso, vivia deitado no peito de Jesus. Oh, glória, que privilégio! Oh, glória! Como é maravilhoso quando o homem e a mulher amam o Senhor Jesus e entrega a sua vida a Ele. Neste momento, para não estender tanto o vídeo, você sentiu no teu coração de fazer um concerto com o Senhor? Você sentiu no teu coração de aceitar o Senhor Jesus? Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Dá-me, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo venha me ajudar a vencer o maligno, a alvorar a sua bandeira contra os maus pensamentos. Me cobre, Pai, com teu sangue. Senhor, me ajuda a meditar na tua palavra. Abre o meu entendimento, abre o meu coração, Senhor Jesus. Me cura, Pai. Sim, Senhor, me salva, me liberta, me transforma. Perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, fica conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que alegria trazer essa mensagem para vocês, que alegria. Não é só a minha alegria, é o Espírito Santo que se alegrou dentro de mim por transmitir aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Amanhã vamos até o próximo vídeo. Deus abençoe você, a tua família. Amanhã, não sei, talvez o Espírito Santo revelar a mensagem, porque se você ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra de Deus, das mensagens do céu, e vai te revelar coisas grandes, querido. Vale muito a pena. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.